Aqui estamos em mais um episódio, episódio 41 do Reconecte-se, roteiro para o novo eu. Estamos aqui eu, Yuri Carraro, meu querido irmão, Leandro Carraro. E o episódio 41, que tem o seu título Viver na Terra com os olhos no céu. Viver na Terra com os olhos no céu. Ué, mas como é que é isso, irmão, né? Viver na Terra com os olhos no céu. Como é que a gente consegue viver no mundo material sem perder o foco na espiritualidade, na vida espiritual? Porque é um grande desafio a gente viver aqui com todas as tentações, da matéria, as nossas fragilidades, né, nossas paixões, e conseguir ter uma vida com um grande propósito, realmente, na vida espiritual, em você ser amoroso, caridoso, buscar a sua reforma íntima, né? Então a gente vai ter esse bate-papo hoje, pessoal, que é um grande desafio para nossa vida, também para nós dois, né, irmão? E também dê boas-vindas também ao pessoal, queridos. Boa noite, família, bom dia, boa tarde, seja lá que momento a gente esteja junto. É uma alegria poder estar mais uma vez com vocês, estar mais uma vez juntos aqui. Que a gente possa abrir o nosso coração e permitir que esse cadinho de prosa, esse cadinho de amor faça sentido dentro da gente, faça sentido para nossa mente, para nos ajudar a ser um pouquinho melhor. Vamos que vamos com esse tema bonito, né? Com esse tema interessante. É interessante, meu irmão, quando você estava falando sobre viver na terra com os olhos no céu, né? E essa é uma atitude que muitas vezes perpassa detalhes em nós que a gente esquece de analisar. Porque para a gente poder começar essa conversa, eu acho que a gente já tem que entrar no primeiro ponto. E isso é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer. Porque é com base nessa pergunta e com as ideias e pensamentos que você vai vibrar a partir dela, que provavelmente você vai usar as forças para construir sua estrada. Uhum. Para que você está aqui mesmo? Uhum. Propósito. Para que você veio aqui? Você está vivo aí para quê? Me diga. Se a gente confia tanto em Deus, por que Deus colocou você aqui? O que Ele quer com você? E o que você quer da vida? Por que você acha que você aceitou encarnar? Porque a maioria de nós, tem alguns de nós com certeza vieram compulsoriamente, vieram por indicação e tudo mais, mas mesmo assim tem um grande motivo. E a maioria de nós escolheu estar aqui, aceitou estar aqui. Por quê? Você veio aqui para quê? Essa sua vida que está aí, ó, você está de posse dela. Não, Leandro, eu não estou de posse não, porque todo mundo parece que manda em mim, mas você está aí. Tem algumas coisas e várias delas você está tomando posse. Você está tomando decisão. Até a decisão de aceitar que os outros estão mandando na tua vida. Tu que tá determinando também. Que você pode começar a construir uma nova história a partir do hoje. Né? Então, por que você está nessa vida? Qual o objetivo dela? Eu acho que inicia aí para o primeiro bate-papo. O primeiro start dessa conversa de eu estou caminhando na terra e tem que estar com os olhos no céu. O primeiro entendimento é esse. Uhum. Porque a partir dessa resposta sincera que você tem que ter com você, porque isso é uma conversa de você com você mesmo. Que eu posso aqui florear, porque que eu estou aqui e tudo mais, só que na hora do vamos ver eu fazer tudo muito diferente. Significa o quê? Que a minha boca falou o que o meu coração e minha mente não está pensando nem está realmente se adequando a agir. Porque é muito simples eu falar uma coisa, é muito difícil eu construir essa coisa, ou eu agir conforme essa coisa. Né? Então, eu acho que começa por aí a nossa conversa. É interessante, né? Porque essa questão de a gente entender o nosso propósito, a gente descobrir o nosso propósito maior aqui nessa vida, é um processo que, obviamente, ele surge em algum momento da nossa vida mais forte, né? Ele não vem da gente, assim, desde que a gente é pequeno, Não, desde que a gente nem é estimulado a pensar sobre isso. A gente nem é estimulado isso. Quando a gente está ali na vida aqui na matéria, né? Faz parte, vivendo aí as questões, aí nós somos desde pequeno imputados, e faz parte, tá, gente? Imputados aí nos objetivos da matéria, o que eu vou fazer na minha vida profissional, os objetivos materiais que eu tenho, que eu quero na minha vida, quero viver em tal lugar, com tal casa, com tal carro, com tal pessoa, enfim. Né? A gente cria vários sonhos e tá isso. A gente vive aqui. Esse é o objetivo na vida na matéria. Mas, cara, aí acontece. A maioria das pessoas acho que não chega a ter esse estalo assim, por que eu tô aqui? Por que eu tô nessa vida, né? Só que todos nós somos convidados, em algum momento da vida, a parar para pensar nisso. A refletir sobre isso. A refletir.
né? A gente não vai ser jogado aqui na vida na Terra e é isso aí, viva essa vida na Terra abandonado, né? Largado. Sabemos que nós temos já na nossa consciência, lá dentro, já implantado, qual é o nosso planejamento espiritual aqui, qual é o nosso propósito, o que a gente veio trabalhar. Temos nossos mentores que estão aqui nos acompanhando, nossos anjos da guarda, né? Que nos acompanham. E vem situações na nossa vida, e lógico, como a gente começa a vida na vida material, e aí tem momentos que vão vir aquele convite, aquele despertar, para começar a ter esse propósito, né? Para despertar, o que você está fazendo aqui? Né? E cada um tem o seu específico, numa idade, num momento, numa situação, né? Normalmente, a maioria de nós somos convidados através da dor, de uma dificuldade, um grande problema, uma grande perda, ou alguma grande situação que nos coloca ali ou até uma vez passa, quase morre, né? Eu acho que nem é o convite, a gente só presta atenção nessas horas. Acho que a vida já está nos convidando nem a pensar convite, assim, né? há muito tempo. Só que a gente não presta atenção, a gente vai ignorando. Isso. E aí a gente só presta atenção na hora de uma pancada dessa. Uma hora de uma pancada, né? Porque todo dia nós temos aí várias formas de encontrar de reparar para pensar nessas questões. E aí tem vezes que vem a paulada lá, uma dificuldade grande, uma situação que vai não nos convidar, mas nos empurrar mesmo para o despertar. E aí, quando a gente tem, em algum momento da nossa vida que a gente faz isso, aí que a gente começa a, poxa, beleza, o que eu quero fazer aqui na minha vida? Aí cada um tem sua fé, a sua questão, seu propósito maior, que nos convida a entender essa vida não só como essa coisa material aqui, né, de viver os prazeres, as situações da vida, mas viver, por que eu estou aqui? É para aprender, para evoluir, para amar, para servir, para trabalhar, para viver experiências, e isso vai nos construir vai construir o quê? A gente quer construir e dar fruto só para as coisas da matéria aqui, que a gente não vai levar depois da nossa morte aqui, nosso desencarne, a gente não vai levar as coisas materiais, a gente só vive para conquistas materiais, ou a gente vive para conquistas espirituais, que são o que essas conquistas espirituais? A nossa própria evolução, as vivências vividas, as relações construídas, o que a gente ajudou, o que a gente contribuiu para as pessoas à nossa volta. Então, quando a gente começa a pensar, poxa, eu quero ter isso na minha vida, né? Eu não quero... Porque é isso que nos preenche, né, irmão? É você sentir esse senso de propósito, que você está contribuindo com alguma coisa, com as pessoas, na sua evolução, com as pessoas à sua volta, na comunidade, de alguma forma, no planeta. E isso nos traz um senso de propósito, né? Uma felicidade verdadeira, que é muito mais do que uma conquista vazia de conquistar um bem material, que você tem aquele êxtase, né? Daquele momento, e logo em seguida já passou e você, quando você vê, tá vazio de novo, né? E isso quando a gente traz essa descoberta do nosso propósito, assim, né? A gente vai descobrindo cada vez mais. Aí isso aqui dá uma confusão, dá um atrito. Aí isso também eu trago por mim, né? Porque também o espiritismo para mim foi dos grandes chamados, né? Através dos aprendizados, dos ensinos dos espíritos e também né? Que Jesus nos traz no seu evangelho, nos evangelhos, né? Aí veio para mim um grande conflito, né? Na minha fase jovem adulto ali, com, sei lá, 23, 24 anos. Eu falo, caramba, eu quero isso pra minha vida. Mas aí, ao mesmo tempo, nós temos nossas tendências, nossas vontades, nossas paixões, nossas imperfeições, que faz parte. E como é que eu consigo priorizar, né, irmão? Eu quero viver essa vida espiritual, essa vida de propósito, mas ao mesmo tempo tem tantas coisas na vida material que a gente quer também viver. Gostaria de realizar. E que tem como equilibrar esses dois, na sua visão assim? Como é que você enxerga isso também na sua vida, irmão? A grande questão do equilíbrio é esse entendimento do que realmente importa para você. E aí é a compreensão de até onde vale a pena seguir por um caminho. E nos dois lados, tanto na questão espiritual e emocional, quanto na questão material. Quando a gente lembra daquela passagem, ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou serve a Deus, ou serve a Mamon, que Jesus falava. Quando Jesus cita Deus nessa passagem, ele cita Mamon como representante da matéria, realmente viver no mundo da matéria ou viver conforme atendendo o que Deus escolheu para você. Em nenhum momento, quando Jesus cita Deus, ele está querendo dizer que Deus escolheu que você não vivesse a matéria. Não é isso. Deus quer que você viva amor. Amor e amor em plenitude, para ter vida
vida em abundância, para ser feliz e feliz de verdade. É isso que Deus quer da gente. E se Deus quer da gente isso, e Ele nos colocou no mundo material, Ele com certeza quer que cada um de nós aqui aprenda a trabalhar com o material, dando o devido valor que ele tem. Tanto é assim que no Livro dos Espíritos, quando vai se definir felicidade, abre 3 pontos para falar o tipo de felicidade que a gente consegue ter na Terra. Que aí o resumo está no Evangelho, que é paz no coração, palavra rápida, mas que no Livro dos Espíritos dá 3 pontos. E o primeiro ponto, o primeiro passo é aprender a viver com o necessário. Vida material. Aprender a viver com o necessário. Aprender o que realmente importa. Você tem suas metas, você tem seus desejos, mas o que realmente importa? O que realmente é necessário para construir você um ser humano melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais amiga. Tá vendo? No final de contas, tudo que existe, tudo que está acontecendo na tua vida é para te transformar. É para fazer você um ser melhor, um ser mais pleno. E a matéria está aí para te ajudar nisso. E para provocar você em coisas diante disso. Então ela tem sua importância. É ter o olhar que a matéria é um instrumento para a nossa felicidade, para a nossa evolução. Mas não é o fim. Exato. Não é o propósito final, né? Não é o seu propósito. Porque não é a matéria que vai te fazer feliz, é você mesmo. Tanto é que você pode ver que tem gente com dinheiro do mundo inteiro. Ainda tem infelicidade dentro dela. Porque não é o dinheiro. Tem a saúde, tem a beleza e tem o dinheiro. Não é a saúde, a beleza e o dinheiro. Não é isso que vai fazer alguém feliz. Isso ajuda? Pode ajudar. Se a pessoa tiver consciência de responsabilidade. Porque se ela não tiver, pode prejudicar? Pode prejudicar e muito. Agrava. Pode agravar e muito o quadro dela. Pode fazer, ao invés dela errar com 1,000 pessoas. É bem pior. O poder também é uma dessas questões. Né? O poder, o dinheiro, a beleza, tudo isso é... Então, a gente tem que, nesse entendimento da nossa vida, compreender que a gente sim está no mundo material e tem sua importância muito relevante. A gente tem que saber lidar com ele, tem que saber trabalhar com ele, tem que saber aprender a dar a importância que ele tem, porque muitas vezes a gente exacerba, tanto para mais quanto para menos. A gente erra para mais e erra para menos. A gente exagera para um lado e exagera para o outro. Isso não na questão da matéria somente, não estamos nem entrando nas outras questões emocionais. A gente faz. A gente tem que estar muito atento a isso, para aprender a caminhar equilibrado, que é o mais difícil, né? Você vai aprender a andar de bicicleta, é muito fácil você cair para um lado para o outro. Agora andar equilibrado, você demora para pegar. Já tentou andar numa corda bambinha? Difícil. Cair para um lado para o outro, tender para um lado para o outro, fácil. Caminhar equilibrado, super difícil. Só repetição, repetição, tentativa, vai de novo, vem para cá, concentra, se exercita, aprende a controlar mais seu corpo para poder caminhar naquela corda. É a mesma coisa com a tua vida. Aprender a controlar você. Aprender a entender quem você é e o que você está fazendo aqui, aonde você deseja chegar de verdade, para nesse caminho, nessa corda bamba, saber ir equilibrando em cada momento, em cada passo e em cada vento que passar. Porque quem está controlando isso, quem está vivendo isso, na verdade é você. E quem está controlando tudo é o nosso Pai. Então é esse tipo de detalhe que a gente precisa ter quando vai adentrar esse tipo de análise na nossa vida. Quando você fala também, essa passagem bíblica, não nos pode servir a Deus é mamon, que Jesus nos fala, também traz uma questão que não tem como a gente realmente, a simbologia de não consegue priorizar com o mesmo peso a vida material e a vida espiritual, né? Porque esse meio que você estava falando, né, irmão, de encontrar esse meio, a gente não consegue colocar como um fim a vida material e como um fim o plano espiritual. Dá o conflito. Não tem como você ver para os dois, porque se você está servindo um, você não vai conseguir servir o outro, né? Então, você conseguir entender que nós estamos aqui numa vida passageira, né? Uma vida, lógico, na visão do espiritismo aqui que traz, que nós temos várias vidas e nós somos seres imortais, que nós estamos aqui só numa passagem temporária de aprendizado, né? Também essa vida é um instrumento para um propósito muito maior nosso, da nossa felicidade, da nossa construção, como espírito no caminho do amor, né? Então, quando a gente percebe isso e tem esse entendimento,
a gente vê a vida atual e as questões materiais, colocando não eles como prioridade, não colocando eles como um grande propósito, mas eles são um meio para um fim maior, que é nossa evolução, caminho do amor. E sim, cara, esse fim ele tem que ser um valor ético, um valor grande e forte na gente, que determina nossas escolhas e nossas posturas na vida. Sim. Se nós priorizamos e servimos a Deus, quer servir o amor, a caridade, a indulgência, a paciência, a humildade, todos esses valores que Jesus e que nos traz o caminho da felicidade, as nossas escolhas na vida material vão estar pautadas sob ela, porque está servindo a Deus, servindo ao amor. E diante disso, a gente não vai fazer escolhas se a gente está servindo a Mamon, né, na simbologia da matéria, do poder, né, aí as nossas escolhas vão ser pautadas no nosso egoísmo, no nosso orgulho, né? A gente pode se iludir às vezes que a gente está agindo com amor, com caridade, né? Botando uma maquiagem ali, né? Sim. Só que lá no fundo, ou realmente ali bem claro, tá nítido na gente até nosso interesse em querer satisfazer nossos desejos, nossas vontades, nos sentimos melhores ou superiores. Então, é uma pegadinha, irmão. É uma pegadinha grande na gente, porque às vezes é muito sutil isso. A gente tem que estar muito atento. Eu me vigio também todo dia, porque, óbvio, eu cometo erros também, né? Eu também, nós aqui, né, irmão, estamos aqui na jornada de aprendizado e, às vezes, eu estou nesse propósito vinculado, né, a servir a Deus, ao caminho do amor, mas aí, quando estou vendo, estou me pegando, priorizando questões que não estão ligadas à vida, né, maior, mas ainda a vida material. A gente pode, lógico, a gente sempre tem que ter esse equilíbrio que você falou, irmão, de não também abandonar a vida da matéria. Né? A gente não quer saber, então eu não vou nem cuidar do meu corpo, não vou cuidar da minha saúde, eu vou virar um total na minha vida espiritual. E vou, sabe, só vou servir ao próximo. E aí você começa a entrar num exagero, né? Num excesso, que você não olha o cuidado, porque o nosso próprio corpo, né, é um presente que Deus nos concede, temporário, uma concessão temporária do nosso corpo, dos nossos talentos aqui, nossos poderes, né, que nós temos nessa né, as posses que nós temos, né, são concessões temporárias que Deus nos dá e que nós temos que saber zelar por isso com sabedoria, né, e utilizar isso para o bem. Sim. Isso me lembrou muito também a passagem, irmão, do bom rico, né, que é Zaqueu, que ele era um publicano, né, chama? Publicano, muito bem. Esqueci. Judeu publicano também, que era muito julgado pela comunidade, né? Porque ele era um publicano, um cobrador de impostos, né? E ele sentia talvez será que eu sou um pecador, né? Um cara que não faz bem. Era considerado um traidor. Um traidor para os judeus, né? Porque estava servindo o Império Romano. Dos judeus para pagar os romanos. Os romanos, exatamente. Então, assim, ele talvez se sentia muito culpado nesse sentido. E ele, quando soube que Jesus ia passar lá, né? Em cima do jumentinho, né? Ele foi sabendo disso, ele falou, cara, eu vou encontrar com Jesus, né? E foi subir na árvore, né? Porque ele era baixinho, né? Difícil conseguir ver Jesus. E ele subiu e Jesus olhou para ele e falou, Zaqueu, desce dessa árvore, que hoje eu vou até a sua casa, ficar na sua casa. E ele, quando recebeu Jesus, né? Ele até falou assim, sabe que eu sou digno de receber Jesus, né? E ele falou, cara, Jesus, eu vou doar metade das minhas posses para os mais necessitados e aqueles que eu devo, vou devolver em quádruplo, né? Se eu devo a alguém, né? Eu vou devolver em quádruplo. E Jesus fala, né? Abençoados, né? Seja você, Zaqueu, frente dos apóstolos. E Jesus é muito questionado nesse momento, porque Zaqueu era um rico, né? E havia muito julgamento da questão os ricos não são do bem, né? Não são pessoas do bem porque estão muito na vida material, talvez, né? E não estão vivendo a vida espiritual. Sendo que não, você pode viver a vida material, ser um bom rico, né? Como Zaqueu, que, né, no caso, utilizava suas posses para ajudar a comunidade, utilizando ali como um instrumento e não como um fim. E se colocou na vida, né? Se foi até Jesus, fez esse movimento de ir até Jesus, de receber Jesus em sua casa, que é a simbologia de, cara, eu vivo na vida material, mas Jesus está na minha casa e eu sirvo a Ele. Não sirvo a Mamon, eu sirvo a Jesus, a Deus. Então é uma ótima mensagem também, né, irmão? Que nos traz esse convite de ver a vida com equilíbrio. Né? Sim, sim, fica bem claro isso. E aí, naquele momento, Jesus mostra que o importante é você saber fazer o bom uso das coisas que você tem. Se você tem muita responsabilidade, se você fizer bom uso, muito ganho, você ajudou muita gente.
muito mais um rico que ajudou 1000 pessoas do que uma pessoa que abdicou de tudo e ajudou só ela mesma. Escreveu ela mesma, e ela até se praticou nesse caminho, né? Tipo, ela tentou. Então, assim, não tem sentido e não tem canho espiritual. Então, a gente tem que compreender isso para na hora que a gente for tomar essas decisões, analisar a nossa vida, criar os propósitos e compreender o que realmente importa, levar isso em consideração. Para a gente não cair nessas histórias, nesses contos, nessas fotos, nessas imagens, que ao invés de estimular a verdadeira paz e bondade dentro da gente, estimula sentimentos que não vão realmente nos fazer atingir o que nós precisamos atingir nessa vida, que é sermos alguém melhor. Cada dia que está contando na tua vida, na minha vida, na vida do meu irmão, na nossa vida, está contando para que para que nós sejamos um pouquinho melhor que ontem. Cada dia novo, eu preciso ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Pode ser em um leve pensamento, pode ser num cuidado a mais que eu tive com um detalhe na matéria, ou com um detalhe de alguma pessoa, ou com um detalhe emocional. Pode ser um novo aprendizado. Pode ser uma nova conquista de paciência. Pode ser um novo conhecimento específico na área que você atua, não importa. Mas que você seja um pouquinho melhor do que foi ontem. Esse entendimento tem que incorporar na nossa vida. Porque só de eu pegar essa ideia e realmente fazer dela um tema para mim, fica mais fácil vencer. Porque eu não preciso ser perfeito. Eu preciso só ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E eu olho para mim e falo, cara, não é tão difícil ser melhor do que o Leandro de ontem. Porque eu sei das minhas dificuldades, eu sei o tanto de coisa que eu erro, que eu me equivoco. Então fica mais fácil a tarefa. Fica mais viva ela. Eu não preciso vencer 1000 dragões, eu preciso vencer um pequeno detalhe, uma pequena degrau, uma subidinha leve. Essa construção é essa aí que a gente vai levar para a vida eterna. Quando a gente constrói coisas dentro da gente, essas experiências, aprendizados, isso a gente vai levar para a vida, para sempre. Em outras vidas, no mundo espiritual, né? E isso é um esforço que vale muito a pena. A gente pode ter conquistas na vida material, pode, mas a mais importante e prioritária que a gente tem que colocar como foco nas nossas vidas e o fim é essa construção de experiências, de amor, de relações, que não vai levar para sempre. E para finalizar nosso programa também, né, mais uma vez um momento de frases que nos inspiram sobre esse assunto, né? É um aqui que reforça o que a gente já falou aqui. A matéria é instrumento do espírito, não seu senhor. Então, realmente, a matéria é um instrumento, não é o que nosso propósito, né? Não é o que comanda. Não é o comandante. Outra frase. A verdadeira riqueza é aquela que podemos levar conosco além da vida. Sim. Essa é a verdadeira riqueza que a gente estava reforçando aqui. Por último, o dinheiro, ele é neutro. O que fazemos com ele define seu valor espiritual. Então, está aqui sobre nossa responsabilidade, nosso poder. O que fazer com o dinheiro, com a matéria, está aqui nosso livre-arbítrio. Nós temos o poder e as condições, né, tendo esse discernimento, essa sabedoria que estamos sendo convidados neste momento, cabe a nós fazer como é que a gente vai viver essa vida na matéria. Vamos ser comandados por elas? Vamos ser escravos da vida material? Ou vamos ser senhor dessa vida, sabendo coordenar, né, a vida material, servindo a um propósito, servindo a Deus, servindo ao amor, a nossa evolução e a nossa verdadeira felicidade. Né? Sim, sim. Então, família, fechamos mais um programa. Agradecemos pela sua atenção, pelo seu tempo, carinho tá aqui com a gente, né, irmão? Esse bate-papo, né, com biscoitinho de queijo. Hoje temos biscoitinho de queijo, não foi pão, né? Então é uma variedade aqui. Vocês também tenham aí seu cafezinho, seu pãozinho de queijo, biscoitinho de queijo. E recebam nosso abraço, nosso carinho. E esperamos receber vocês no próximo episódio aqui, na próxima semana, né, irmão? Sempre nas quartas-feiras, às 21 horas, né? Um abraço e fiquem com Deus, meus queridos. Tchau, tchau.